trago novidades sobre o Palmeiras encaminhando mais uma venda. Preciso contar também sobre um péssimo negócio no Palmeiras que tem repercutido bastante mal. Novidade importante envolvendo o Palmeiras e a busca por um zagueiro que jogou na seleção brasileira de Carlito Ancelotti. Trago as últimas do mercado, bastidores, finanças, e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Grande semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Palmeiras está vendendo mais um jogador, virou moda. No Palmeiras, poucas contratações e muitas saídas. Já foram 6 atletas do elenco principal que deixaram o Verdão em relação a 2025, enquanto apenas uma chegada a Marlon Freitas. O próximo a sair nem é do time principal, e sim da base, e me refiro a Sorriso. Atacante que jogou a Copa São Paulo de Juniores, esteve em 7 partidas com 5 gols e 4 assistências. Pois bem, Sorriso é alvo de uma proposta do Banias, dos Emirados Árabes Unidos. Cifras não foram reveladas, mas há enorme chance de o acordo ser sacramentado nas próximas horas, mais dinheiro em caixa. Resta saber se essa grana vai ser utilizada para a contratação de atletas. Com a lembrança de que desde o começo da janela de transferências, apesar de ter contratado apenas o Marlon Freitas, o Palmeiras já perdeu o goleiro Everton, já perdeu o zagueiro Micael, já negociou o Aníbal Moreno, já perdeu também o Facundo Torres. Ainda tem o Gilberto, lateral direito, que era da base, chegou a integrar o profissional, além de Rafael Veiga, liberado sem custos para o América do México. Só para registrar, depois da derrota dos reservas do Palmeiras para o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0 pelo Paulistão, Abel Ferreira cobrou a contratação de novos jogadores. Ele disse, abre aspas, se tem saídas, tem que ter entradas. Já disse que arroz com feijão é bem simples e mata a fome de muita gente. Então, não precisa ser inteligente para perceber que jogadores que saíram precisam ser repostos. É fazer conta quem saiu, goleiro, zagueiro, ponta, volante, só fazer as contas, reclamou Abel Ferreira. E é hora de falar sobre um péssimo negócio, mais um do Palmeiras. Parece que Anderson Barros, Leila Pereira e companhia estão se especializando em comprar e vender jogadores muito mal. A última notícia que irritou torcedores alviverdes se dá pela saída de Rafael Veiga absolutamente de graça. O Palmeiras havia tentado, junto ao América, uma compensação financeira pelo empréstimo, não conseguiu. E o Rafael Veiga, que já se apresentou no futebol mexicano para jogar pelo América até dezembro, não vai custar absolutamente nada. Detalhe importante, o Veiga é um dos maiores ídolos do atual elenco e tinha valor de mercado de 10 milhões de euros. Ainda que o Palmeiras aceitasse emprestá-lo, qualquer compensação financeira era absolutamente justa por alguém de enorme potencial. Não deu para vender para o futebol europeu, como o Veiga e o Palmeiras desejavam, beleza. Mas ou o mantém no grupo ou o empresta com compensação financeira e obrigação de compra. A verdade é que foi um negócio espetacular para o América do México, que vai ficar com um jogador que é caro, mas sem custos, e vai decidir no fim da temporada se compra ou não o Veiga. A operação de compra para o fim da temporada está marcado em 7 milhões e meio de dólares. O problema é que esse é só mais um dos vários negócios ruins feitos recentemente pelo Verdão. Dá para lembrar, por exemplo, o Micael, zagueiro comprado da Major League Soccer por 35 milhões de reais, foi mal pra caramba no Palmeiras e acabou sendo emprestado para a Major League Soccer sem custos. Ou então sobre o Facundo Torres, comprado por 73 milhões de reais e vendido um ano depois com prejuízo de quase 30 milhões de reais. Isso sem falar no GFT, que custou 38 milhões de reais, no M. Martinez, que custou 47 milhões de reais, no Sosa, que chegou contratado por 90 milhões de reais, enfim, uma sucessão de erros. E o mais curioso é que as pessoas que erram no Palmeiras seguem de forma bem tranquila. O que você pensa sobre a saída do Veiga de graça? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Brasil, que tem 2 times entre os 10 melhores do mundo. Você tem noção? Qual é seu palpite para os clubes brasileiros? Antes da resposta, só explicar que esse levantamento é da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que divulgou um ranking nas últimas horas com os 10 melhores times do mundo na atualidade. O Flamengo e o Palmeiras são os brasileiros que representam, ou figuram entre esses 10 primeiros. Primeira colocação do PSG, equipe francesa. Segundo lugar do Real Madrid. O Chelsea aparece em terceiro. A Inter de Milão é a quarta, o Bayern de Munique é o quinto
e o Flamengo aparece na sexta posição. À frente do Barcelona, que é líder do campeonato espanhol, o Arsenal aparece em oitavo, o Palmeiras é o nono e o Borussia Dortmund é o 10º colocado. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer se você concorda com a presença de 2 brasileiros entre esses gigantes do planeta. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que quer a contratação de um zagueiro que já esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Eu me refiro a Alexandro, brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Lille. Você vai lembrar dele. No ano passado, ele foi uma das surpresas nas convocações do Carlo Ancelotti, que havia ficado muito impressionado com confrontos enquanto técnico do Real Madrid contra o time francês. O Alexandro deixou excelente impressão. Vale a lembrança de que o Alexandro perdeu um pouco de espaço. Lá no Lille, ele havia se contundido no dia 14 de setembro contra o Toulouse. Voltou apenas no dia 3 de janeiro e a volta não poderia ter sido pior. Em apenas 13 minutos ele foi expulso e desde então tem jogado poucos minutos. Informação sobre o interesse do Palmeiras no Alexandro foi divulgada pelo site Nosso Palestra. Jogador que está avaliado em 20 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Nicola, chance desse negócio é grande? Não, é pequena. Outro atleta super badalado, com valores altos, em condição boa, que segue com o mercado no futebol europeu. Mas é mais uma tentativa do Palmeiras, que na busca por zagueiros já ficou frustrado por não fechar com o Nino e também com o Igor Júlio. Só para completar em relação ao Verdão, contar que o empréstimo gratuito fechado com o América do México pelo Rafael Veiga repercutiu muito mal entre torcedores do Palmeiras, Verdão entendendo que não tem o menor sentido liberar um de seus principais atletas sem custo. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras, que renovou o contrato de Lucas Evangelista. Mesmo sem jogar desde setembro, o Evangelista é avaliado como alguém bastante importante no elenco do Palmeiras para 2026. Quando ele foi contratado em janeiro do ano passado, estabeleceu-se um contrato até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano, desde que ele batesse metas em 2026. Para evitar que o Palmeiras corra o risco de perder o jogador, mesmo com o Evangelista machucado, o Palmeiras lhe ofereceu a extensão desse contrato até dezembro de 27. O Evangelista gostou da sugestão e o acordo está encaminhado. Importante registrar que o Evangelista sofreu um rompimento no tendão da coxa direita em setembro do ano passado e está na reta final de recuperação. Abel Ferreira tem lamentado bastante a ausência do jogador, que se encaixou num primeiro momento muito bem para substituir a Richard Rios, vendido por Benfica por mais de 30 milhões de euros. Primeiro, o Galo está tentando fechar a contratação de Luiz. Atacante revelado no Palmeiras, surgiu com enorme potencial, esperava-se demais dele, mas a verdade é que o Luiz, no time principal, acabou negando fogo. Tanto Abel Ferreira quanto torcedores do Palmeiras perderam a paciência com o jogador, que segue até ganhando alguns minutos dentro de campo, mas nunca a ponto de se destacar. Primeira oferta do Atlético para tentar convencer o Palmeiras a fazer negócio seria de um empréstimo com opção de compra. O Palmeiras tem relutado com essa ideia e diz que só vai aceitar negociar com o Galo se a proposta do Atlético for em definitivo. Aguardemos como é que essa história vai se desenrolar. O Palmeiras não costuma fazer negociações baratas, especialmente para atacantes. Acho que o Luiz, num lugar onde possa ter mais oportunidades, tem potencial para render. Você pensa o mesmo? Pensa diferente? Registra a sua opinião no espaço para comentários. Fechado? Agora te falar sobre Rafael Veiga, que está de mudança para o México. Já havia contado para vocês que o meio atacante do Palmeiras aceitara a proposta do time mexicano. Faltava um acordo entre o América e o Palmeiras. Esse acordo está fechado. Veiga embarca nas próximas horas para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, empréstimo de US$ 1,5 milhão ou 8 milhões de reais. Esse empréstimo termina em dezembro. O América tem até 15 de dezembro para comprá-lo por US$ 6 milhões ou 32 milhões de reais. A operação total pode ficar em 40 milhões de reais. Palmeiras tinha a intenção de vendê-lo por cifras maiores, mas percebeu que não há tantos interessados. E o fato de o Veiga ganhar quase 2 milhões de reais por mês era outro enorme impeditivo, ou entrave, na busca por outros clubes. Com o fato de o Veiga ter perdido espaço, rendimento, importante para o Palmeiras abrir mão do atleta, garantindo um alívio na folha. Essa grana deve ser utilizada para a contratação de um jogador mais protagonista no elenco de Abel Ferreira. A pergunta que fica é: Veiga merecia ser emprestado? Essas cifras são boas?
Você abriria mão do jogador que foi tão importante, especialmente entre 2020 e 2023? Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Pelas palavras. Verdade que o Palmeiras voltou a conversar com o Igor Júlio devido à demora do Zenit por Nino? É verdade, Diegão. O Nino é a bola A, é a preferência, a prioridade número 1 em relação à zaga, mas negociar com o Zenit é muito difícil. Existia a expectativa de que, com a mudança do empresário do Nino, as coisas pudessem dar uma melhorada. Só para lembrar, o Nino era representado pelo pessoal da Elenco Esportes. Os mesmos empresários que, na visão do Palmeiras, dificultaram a ida do Claudinho, do Zenit, para o Palmeiras. Tenho a impressão de que não foi culpa do pessoal da Elenco Esportes, tá? É que o Zenit não curte muito negociar com clubes brasileiros. Vocês perceberam toda a dificuldade que o Cruzeiro teve para fechar com o Gerson. No fim das contas, o Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd, equipe do Catar. E parte da diretoria do Palmeiras ficou chateada, ficou incomodada com esse desfecho da negociação do Claudinho e imaginou que agora com o Nino essa situação se repetiria. Mas na sexta-feira da semana passada o contrato com a Elenco Esportes, contrato de representação do Nino acabou. E o Nino estava muito claro para o Palmeiras que não deixaria o Zenit enquanto o seu contrato com os antigos empresários não acabasse, até para que eles não recebessem comissão. No fim das contas, o Nino não é mais representado por essa empresa, encontrou um novo agente europeu. O Palmeiras tentou se aproximar, tentou avançar nas tratativas, não dá para dizer que desistiu, mas percebeu que a operação vai ser muito complicada, tá? Vai haver a necessidade de um investimento muito alto. O Nino havia sido comprado do Fluminense por 27 milhões de reais. E dá para dizer que o Zenit hoje pede quase 3 vezes mais, 2,5 vezes mais. E está difícil fazer acordo. O Igor Júlio é uma operação mais fácil, zagueiro brasileiro que atua na Premier League, ele pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, não tem conseguido jogar no Brighton, não está jogando no West Ham, não é uma operação que parece ser tão complicada assim, tá bom? A Selma Dias. Nicola, é verdade que o Palmeiras vai atrás do Thiago Escuro do Mônaco? Selma não tem essa informação, mas ainda que vá, a chance disso acontecer é nenhuma. De o Escuro aceitar uma proposta, né? O Escuro se preparou para trabalhar na Europa, abriu-se uma porta para ele espetacular, ele está trabalhando no futebol francês, num clube que disputa a Premier League. Por exemplo, terça-feira da semana passada, estava comentando o pré-jogo de Real Madrid e Mônaco, Liga dos Campeões, cara. Para ele não tem sentido voltar ao Brasil. Ele precisa encerrar essa experiência dessa passagem no futebol europeu, que para ele, quanto mais durar, melhor, para depois voltar ao Brasil para escolher o clube onde ele vai trabalhar, né? O Paulo Craqui. Rafael Veiga vai para o América do México? Essa tem um avanço importante. O Rafael Veiga tinha a intenção de deixar o Palmeiras, ele já percebeu que o ciclo dele no Verdão está se encerrando. Mas a ideia dele era jogar na Europa. O Veiga também já percebeu nas últimas semanas que, apesar da insistência do André Curi com clubes europeus, essas propostas do velho continente não devem chegar. Foi aí que o América do México, antes de fazer proposta oficial ao Palmeiras, passou a conversar com o André Curi. André, como é que funciona? Quanto ele quer? Ele topa? Tá meio receoso. Tá bom, então vamos colocar o André Jardine para falar com o Veiga. O André Jardine é ex-técnico do São Paulo, da Seleção Brasileira de Base e comandante do América. O cara ganhou 3 dos últimos 4 títulos nacionais do futebol mexicano, tem enorme moral por lá. O Jardine fez chegar aos ouvidos do Veiga que ele vai ser protagonista no América do México, que o time vai ser montado para que o Veiga, como o cérebro da equipe, funcione e distribua passes, assistências, sinalizações, enfim. Diante desse cenário, dá para dizer que o Veiga se empolgou com a ideia de jogar no México. Ele teria um pequeno reajuste, ou seja, vai ganhar mais no México do que ganha no Palmeiras. Os vencimentos do Veiga, incluindo impostos, ficam na casa dos 2 milhões de reais por mês. Agora falta um acordo com o Palmeiras que não deve ser tão difícil, tá? A verdade é que o Palmeiras quer garantir essa economia salarial. E a tendência é que o empréstimo seja empréstimo com opção ou obrigação de compra. Como é que funciona? Você fecha um empréstimo com opção de compra, mas condiciona algumas metas. Se essas metas forem batidas, o América é obrigado a comprar 10 milhões de dólares. Enfim, esse valor também está sendo discutido, tá bom?